Então nós queremos trazer o assunto da predestinação à luz da Bíblia. A Bíblia fala em predestinação? Sim, claro que a Bíblia fala em predestinação. Primeiro, o que significa a palavra predestinação? Predestinar significa determinar o futuro. Predestinar significa determinar o futuro. Nós encontramos na Bíblia que Deus determinou o futuro de Israel e o futuro da igreja. O que não aceitamos e não encontramos respaldo bíblico é que Deus já tenha determinado o futuro individual de cada ser humano. Isto é, o homem quando nasce já está predestinado ao céu ou ao inferno conforme uma escolha prévia de Deus. Isto absolutamente não aceitamos e reafirmamos que não encontramos respaldo bíblico. Vou repetir. A Bíblia fala de predestinação? Sim, fala de predestinação. A Bíblia fala acerca da predestinação de Israel, do futuro que Deus determinou para Israel. A Bíblia fala acerca da predestinação da igreja, o futuro que Deus determinou para a igreja. Agora, o que nós não aceitamos é os seguidores da predestinação que fazem com que Deus escolha pessoas previamente, umas para o céu e outras para o inferno. Absolutamente nós não cremos nisso, e é sobre isso que vamos colocar aqui em nome do Senhor Jesus através da Rádio Assembleia de Deus. Eu gostaria de ler em Efésios 1, versículo 4 e 5. Antes de eu ler, eu gostaria de pedir a você que pegue um papel e que você pegue uma caneta, porque é o seguinte: se você ficar abrindo a Bíblia para poder conferir todas as passagens, você vai perder, talvez, aqui o sentido. Eu vou ler todos os versículos bíblicos aqui, eu vou ler todos. Então, quando eu citar a passagem bíblica, você anota, para depois você reler, para que você, entre ficar preocupado em ler na sua Bíblia e me ouvir, você não perca nada. Então você anote e depois confira tudo que vai ser lido aqui. Então, anote aí a primeira passagem, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, que nos diz assim a palavra de Deus. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. O irmão Oséias, que está aqui me ajudando, ele vai ler, para você anotar, Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Vou repetir, Hebreus, capítulo 5, versículo 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. E havendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Uma outra passagem bíblica para mim colocar 3 versículos para respaldar o que vamos comentar aqui. Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Em outras versões diz que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Muito bem. Eu li aqui a primeira passagem de Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, que diz que também ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. O que eu quero dizer para você, querido, Paulo aqui, nesta passagem, ele está entrando na área da presciência de Deus. Você sabe que Deus possui atributos exclusivos da divindade. O atributo da onipotência, que Deus possui todo o poder, da onipresença, que Deus está em todo lugar, e da onisciência, que Deus sabe de todas as coisas. Dentro do atributo da onisciência, que Deus sabe de todas as coisas, existe a presciência.
Deus sabe de todas as coisas, e todas as coisas Ele sabe antecipadamente. O que Paulo está começando aqui a dizer é que Deus não é igual ao homem que faz as coisas de improviso e na hora que aparecem os problemas. Deus é um Deus sábio, Deus é um Deus de planos e propósitos. O que Paulo está dizendo é que Deus preparou um grande plano. Eu quero que você preste atenção o que está escrito em Apocalipse 13:8. Apocalipse 13:8. Anote aí, por favor. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo foi morto antes da fundação do mundo, não está querendo dizer, na essência da palavra, que ele morreu antes da fundação do mundo, porque Jesus morreu aproximadamente há 2000 anos atrás. O que a Bíblia está querendo dizer aí é que havia um plano preparado antes da fundação do mundo para salvar o homem do inferno. Agora, em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, Paulo usa a mesma linguagem, que antes da fundação do mundo, Deus já providenciara um plano. Ele elegeu primeiro a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que aceita Jesus hoje é eleito em Cristo. Veja que o versículo diz, nos elegeu nele. Isto significa que quando você aceita hoje a Jesus por sua livre e espontânea vontade, você está automaticamente participando do plano que foi elaborado por Deus antes da fundação do mundo. Você entendeu? Quando você aceita Cristo hoje, você está participando de um plano que foi elaborado antes da fundação do mundo. Deus elegeu a Cristo, e todo aquele que aceita Jesus está eleito em Cristo. Aceitar por livre e espontânea vontade. É importante observar nesta passagem que a eleição é primeiro, isto é, ela precede a predestinação. Primeiro você aceita a Cristo. E você sabe o que significa aceitar a Cristo? Aceitar a Cristo é submeter-se a Ele, é obedecê-lo, é segui-lo, é ser fiel até o fim. Depois sim, depois que você é eleito em Cristo, isto é, depois que você aceita a Cristo como seu Salvador, e aceitar a Cristo, eu acabei de dizer, está implícito em você segui-lo, em você obedecê-lo, em você ser fiel a Ele. Depois disso, então você estará pronto a estar predestinado para o céu. Isso é, se você seguir a Cristo aqui na terra, você terá a garantia do céu. Isto é o significado de Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. E o que eu posso mostrar para vocês a nível de um exemplo peculiar e natural. Por exemplo, o indivíduo faz um vestibular de engenharia. Ele entra para o primeiro ano ou no primeiro período de engenharia. Ele está predestinado a ser engenheiro. Isso é, o seu futuro está determinado que ele seja engenheiro. Mas para que ele seja engenheiro, ele tem que cursar 5 anos de universidade e tem que passar em todas as provas. Está implícito isso. Você vai para a medicina, entrou no primeiro período de medicina, você está predestinado a ser um médico. O seu futuro está determinado a ser um médico. Isto está implícito, que você estude na faculdade durante 6 anos, que você faça os estágios e que você passe por todas as provas, ora, determinadas. Querido, o que Deus escolheu e predestinou foi um povo. É aí que nós diferenciamos da linha da predestinação de alguns que acham que Deus escolheu pessoas individualmente, ora uns para o inferno, ora outros para o céu. Não. A Bíblia, quando fala de predestinação, diz que Deus predestinou o povo. E você pode ver que em Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, está no plural. Olha aqui. Porque nos elegeu nele para que fôssemos, é plural. E nos predestinou para filhos, nós, é plural. Filhos, é plural. Nós não encontramos uma palavra no singular dizendo que Deus determinou individualmente pessoas. Predestinou um povo,
predestinou um grupo. E quem é que Deus predestinou para o céu? Está na boca de qualquer crente. Deus predestinou a igreja. A igreja está predestinada, o futuro da igreja é para o céu. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Anote aí, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Veja só, querido, olha aqui o que Pedro está falando. Ele diz, olha, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, não é? Olha, vocês que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não eram, mas agora são. São por quê? Por causa de Cristo. Nós não encontramos nada no singular. Nós encontramos aqui Pedro falando da igreja. Isso está bem claro, é peremptório na Bíblia. A igreja está predestinada ao céu. Quem participar da igreja, e participar da igreja está implícito, ser fiel ao Senhor, obedecer ao Senhor todos os dias da sua vida, automaticamente está garantido o céu. Agora, eu quero que você guarde essa declaração que eu vou fazer. Preste atenção a essa declaração, muito importante. Somos predestinados por Deus para a salvação, porque somos parte da igreja. E não somos parte da igreja porque somos predestinados individualmente. Eu vou repetir a declaração. Preste atenção a essa declaração. Muito importante. Somos predestinados por Deus para a salvação porque somos parte da igreja. E não somos parte da igreja porque somos predestinados individualmente. É isso que você precisa entender. Você precisa entender que enquanto você participar da igreja, você está predestinado ao céu. Mas se você sair da igreja, você está predestinado ao inferno. A igreja não existe por causa de predestinados. Ao contrário, nós somos predestinados porque existe a igreja. Essa colocação, você precisa entendê-la e aceitá-la à luz da palavra de Deus. Isto é, Deus escolheu a igreja para ir para o céu. Na igreja de Cristo se cumpre o eterno propósito de Deus de salvar o homem. Qualquer um que quiser, por livre e espontânea vontade, eleger Jesus Cristo como seu Salvador e segui-lo, estará fazendo parte da igreja de Cristo. E como participante da igreja de Cristo, se for fiel até o fim, estará predestinado ao céu. Isso é, o seu futuro é o céu. Vamos repetir a passagem de Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Preste atenção.